Olá a todos, hoje estou com a Milena Habeck, nossa analista responsável pelo setor do milho aqui do IMEA. Então, Milena, eu gostaria de escutar de você quais que são os grandes números do setor aqui para Mato Grosso. Perfeito. Olá, Rodrigo. Olá, pessoal. Então, na safra 23-24, Mato Grosso foi responsável por 4% da produção mundial de milho e cerca de 38% da produção brasileira. E esse 38% é pensando tanto primeira quanto segunda safra, Exatamente. Correto? Perfeitamente. Milena, para a gente chegar nesses números tão expressivos, como você me falou, a safra de milho já passou por diversos desafios e recordes. A gente sabe que a safra 22-23 foi um recorde que a gente teve, e na 23-24 a gente viu uma queda. Eu queria entender o que ocasionou essa queda e um pouquinho mais de você sobre essa safra. Exatamente, Rodrigo. Então, como bem mencionado, nós saímos de uma safra recorde da 22-23 e essa safra a gente teve uma maior oferta, consequentemente tivemos uma pressão nos preços aqui no estado. O que ocasionou, os produtores ficaram desmotivados a semear na safra 23-24, então a gente teve uma diminuição diária, o que acabou sustentando um pouco a produção na temporada foi a produtividade, e aí a gente fechou cerca de 47 milhões de toneladas na safra 23-24. Então, na safra 23-24 no milho, a gente teve um movimento inverso ao algodão, que naquele momento estava com uma rentabilidade bem positiva, e o milho já estava um pouco negativo e acabou jogando para baixo nossa área de milho, certo? Exatamente. Mas, pois bem, a gente acabou recuando nossa produção, mas mesmo assim foi uma produção muito expressiva. Eu queria entender para onde que foi essa produção. A gente sabe que as usinas de etanol estão crescendo muito aqui no estado, a exportação também cresceu ou não, como que foi? Exatamente. Mato Grosso ainda exporta a maior parte da sua produção. Nós estamos estimando cerca de 27 milhões de toneladas para a exportação da safra 23-24. No entanto, o consumo interno é responsável por 15 milhões de toneladas e sendo 90% das usinas de etanol. Que dá na casa ali dos 12 milhões de toneladas para a indústria de etanol. Exatamente. Perfeito, Milena. Milena, então a gente vai falar de preços agora. Então a gente teve preços que eles foram dando de lado em algum momento, agora no curto prazo a gente viu um aumento nas cotações. O que ocasionou esse marasmo ali no primeiro semestre e agora essa alta? Exatamente, Rodrigo. Então, falando um pouquinho de comercialização e preços, Sim. Nós tivemos uma safra com um atraso, na safra 23-24, um atraso nas comercializações, muito porque os preços estavam desfavoráveis para o produtor. Exato. E aí, como a gente teve uma temporada já 23-24 com uma diminuição de oferta e uma demanda crescente, os preços começaram a subir nesses últimos meses, o que fez com que os produtores negociassem um pouquinho mais e chegassem até próximo das médias históricas. Para os preços futuros, os preços futuros acabaram acompanhando um pouquinho o mercado disponível e também ficou um pouco mais favorável, os produtores também negociaram um pouquinho mais nesses últimos meses. Perfeitamente. Agora, pensando já na safra 24-25 que se inicia, soja já está em pleno desenvolvimento, então pensando que o milho vai ser de segunda safra. Milena, eu queria entender de você quais que são as perspectivas que a gente pode adotar. Questão climática, a gente estava com aquele apreensão da quesito da janela ideal. Como que vai ser isso? Perfeito. A gente teve uma semeadura de soja um pouquinho mais atrasada, mas depois, no decorrer do desenvolvimento, aconteceu tudo certo, os produtores conseguiram semear até antecipadamente, quando a gente olha a média do ano passado, E aí isso possibilitou que a gente fizesse uma projeção que cerca de 75% das áreas de milho entrarão dentro da janela considerada ideal, dia 28 de fevereiro. Um ponto importante que vale ressaltar é que o nosso dezembro é um pouco mais chuvoso aqui no estado, consequentemente a gente tem dias mais nublados, o que pode ocasionar um desenvolvimento, um prolongamento da soja. Consequentemente, o cultivo e colheita pode se prolongar um pouquinho mais e atrapalhar lá a semeadura do milho. Mas até o momento nós temos boas perspectivas para a safra. Perfeito. Então, é claro que a nossa produtividade ainda está em aberto, tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu queria escutar alguns números, Milena. Então, qual que é a nossa expectativa hoje, claro, de área e produtividade e, consequentemente, de produção? Perfeito, Rodrigo. Então, atualmente, com a melhora nos preços disponíveis, acabou estimulando um pouquinho mais o produtor, então a gente já vê um incremento diário em relação ao ano passado. Excelente. Nós estamos estimando 6,84 milhões de hectares, com uma produtividade média ainda das 3 safras, 111,72 sacos por hectare, o que dá aproximadamente 45 milhões e meio de produção para a temporada futura. Perfeito. Muito obrigado pela ótima conversa, agradeço a todo mundo que nos escutou e uma excelente safra.